Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de julho de 2021. Saiba quais são as doenças mentais mais frequentes deste século. Parte 1. Devido à determinação da Organização Mundial de Saúde (OMS), e também como medida de prevenção à disseminação da Covid-19, o isolamento social passou a ser regra. Estamos em casa, mas o nosso lar, que deveria nos trazer aconchego e segurança, passou a ser uma prisão domiciliar, pois passamos a ter medo, receio, incertezas e crise financeira. Esses fatores estão desencadeando alguns distúrbios psicológicos. Segundo a OMS, 1 em cada 10 pessoas no mundo sofre algum tipo de distúrbio de saúde mental. Esse número representa 10% da população global, aproximadamente 700 milhões de pessoas. Mas para o neuropsicólogo e neurocientista Fabiano de Abreu, esses números podem ser maiores, visto que já estamos enfrentando pandemia há mais de um ano e as chances para que surjam as doenças mentais aumentaram, podendo atingir boa parte da população mundial. Eu considero este número bem maior, já que dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPA) sugerem que 30% da população das Américas teve ou terá algum transtorno mental. Além disso, a mudança de rotina repentina faz com que tenhamos uma disfunção em nossos mensageiros bioquímicos, o que resulta em distúrbios desde leves, moderados e graves, pontua Abreu. E para o neuropsicólogo existe um fator sentimental que, se desregulada, pode fazer surgir os problemas mentais. Pontua a ansiedade como principal responsável por esses distúrbios. O que acontece é que ter ansiedade constante desregula outros mensageiros bioquímicos responsáveis por nosso humor, sono, temperatura corporal, fome. Se um neurotransmissor é liberado em excesso, desregula todos os outros, inclusive hormônios como o cortisol, responsável pela nossa imunidade e controle nos níveis de açúcar no sangue e pressão arterial, explica. Saiba quais são as principais doenças mentais. O neuropsicólogo pontuou e explicou algumas doenças mentais mais frequentes neste momento de isolamento. Todas estão relacionadas com a ansiedade e disfunção dos neurotransmissores, que são os mensageiros químicos no cérebro. São elas um transtorno de ansiedade, sensação de pavor e pânico ao se deparar com uma situação ou objeto específico. 2. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG, preocupação intensa e persistente sobre situações cotidianas sem real motivo. 3. Dependência química, uso de substâncias para suprir problemas da mente, como uso de drogas, álcool, cigarro. 4. Depressão. Este distúrbio doença pode ter diferentes graus, desde leve, moderado ao grave. Está relacionado a disfunções nos neurotransmissores que podem trazer alteração no humor, falta de prazer, pessimismo, sentimentos de inutilidade, desesperança, excesso de preocupação, baixo nível de energia, dores e pode levar à morte. 5. Transtornos alimentares, anorexia, bulimia, causam recusa à alimentação, distorção da própria imagem e medo de engordar. 6. Transtorno afetivo bipolar, mudanças radicais de comportamento, podendo ter estágios depressivos profundos a euforias. Há fases que são denominadas como maníaca ou depressiva. 7. Transtorno sono-vigília, dificuldade de dormir, insônia, que resulta em cansaço, dificuldade de raciocínio e memorização. Caso veja algum desses itens, dependendo da gravidade, procure um psicanalista, psicólogo e, caso seja grave, um psiquiatra.
No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir, mas têm sua causa na vida presente, fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por terem limitado os seus desejos? Quando Allan Kardec fala dos males terrenos, inclui também as doenças, que têm sua fonte no espírito e através do perispírito, que é o elemento de ligação, alcançam o corpo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o perispírito nas perguntas 93. O espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Comentário de Allan Kardec: como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Na Revista Espírita de fevereiro de 1867, Allan Kardec inclui homenagem do espírito do Dr. Morel Lavallee, que esclarece melhor sobre as causas das doenças. O que é o homem? Um composto de três princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. A ausência de qualquer um destes três princípios levaria necessariamente ao aniquilamento do ser no estado humano. Se o corpo não mais existir, haverá o espírito e não mais o homem. Se o perispírito faltar ou não puder funcionar, não podendo o imaterial agir diretamente sobre a matéria e, desse modo, achando-se na impossibilidade de manifestar-se, poderá haver alguma coisa no gênero do cretino ou do idiota, mas jamais haverá um ser inteligente. Enfim, se o espírito faltar, ter-se-á um feto vivendo a vida animal, e não um espírito encarnado. Se, pois, temos três princípios frente a frente, esses três princípios devem reagir um sobre o outro, e seguir-se-á a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou discordância parcial. Se a doença ou a desordem orgânica, como se queira chamar, procede do corpo, os medicamentos materiais, sabiamente empregados, bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a perturbação vier do perispírito, se for uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se ache alterado, será preciso uma medicação em relação com a natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Se a doença proceder do espírito, não se poderá empregar, para combater, outra coisa senão uma medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral e, pode-se mesmo dizer, o que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata ao mesmo tempo todas as causas da desordem por meios diversos, para obter a cura. Ora, que fazem geralmente os médicos? Cuidam do corpo e o curam, mas curam a doença? Não. Por quê? Porque sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta e, se for entravado, os órgãos materiais, que se acham em relação com ele, serão igualmente atingidos na sua vitalidade.
cuidando do corpo, destruireis o efeito. Contudo, residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente quando os cuidados cessarem, até que se perceba que é preciso dirigir alhures a atenção, tratando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Se, enfim, a doença procede da mente, do espírito, o perispírito e o corpo, postos sob sua dependência, serão entravados em suas funções, e nem será cuidando de um nem de outro que se fará desaparecer a causa. Assim, não é vestindo a camisa de força num louco, ou lhe dando pílulas ou duchas, que se conseguirá restabelecer o seu estado normal. Apenas acalmarão seus sentidos revoltados, acalmarão seus excessos, mas não destruirão o germe senão combatendo por seus semelhantes, fazendo homeopatia espiritualmente fluidicamente, dando ao doente, pela prece, uma dose infinitesimal de paciência, de calma e de resignação, conforme o caso. Como lhe dão uma dose infinitesimal de brucina, de digitalis ou de acônito. Para destruir uma causa mórbida, deve-se combatê-la em seu terreno. Balneário Gaivota, 15 de julho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.